É irrealista esperar que os arqueólogos compreendam cada descoberta que fazem. Também não é realista esperar que os cientistas compreendam completamente tudo que é apresentado a eles, pelos arqueólogos. O mundo do passado é um lugar misterioso, e há elementos dele que talvez nunca seremos capazes de explicar. Este vídeo prova isso. Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis descobertas que os arqueólogos não compreendem completamente. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Enigmático sítio arqueológico de Samaipata, Bolívia. Na cidade de Samaipata, na Bolívia, fica localizado o enigmático sítio arqueológico de Samaipata. Construído a 2.000 metros de altitude, era um local de antigos rituais indígenas, numa colina onde estaria o centro cerimonial de uma antiga cidade, com entalhes notáveis, e uma área ao sul servindo como distrito administrativo e residencial. O local tem uma longa história, ocupado pela primeira vez por volta do ano 300 pelos povos da cultura morrocoias, da bacia amazônica. Mais tarde, no século XIV, os incas a transformaram em capital da província. A importância estratégica do local atraiu tanto os incas quanto os espanhóis, com minas de prata na região, e como um importante ponto de passagem na rodovia para os centros coloniais nos Altos Andes. O centro cerimonial ostenta uma imensa rocha monolítica de arenito vermelho, medindo 210 metros de comprimento e aproximadamente 60 metros de largura, adornada com esculturas complexas de animais em formas geométricas. Embora atribuído aos marracóias, alguns acreditam que os verdadeiros criadores permanecem desconhecidos. O sítio arqueológico de Samaipata apresenta um enigma fascinante na arqueologia boliviana, de uma riqueza cultural que abrange diferentes períodos e influências. Número 7. Árvores de escamas, Estados Unidos. Em julho de 2023, enquanto Tristan Clavenga caminhava ao longo de um riacho em Birmingham, Alabama, Estados Unidos, ele fez uma descoberta fascinante. Ele encontrou uma rocha coberta pelo que pareciam ser escamas. Em um primeiro momento, Clavenga pensou que poderia ser uma palmeira pré-histórica, mas depois de algumas considerações decidiu não descartar a possibilidade de ser algum tipo de peixe, devido ao aspecto e à aparência escamosa. Clavenga compartilhou fotos do fóssil na rocha na internet, em uma subseção do site de mídia social Reddit, frequentado por fanáticos por fósseis, onde vários usuários a identificaram como Lepidodendron, um tipo extinto de planta semelhante a uma árvore, que prosperou há cerca de 300 milhões de anos, quando os continentes das Américas, África e Europa eram parte do supercontinente Pangeia. De acordo com o Serviço de Parques Nacionais, o Lepidodendron, também conhecido como árvores de escamas, crescia até cerca de 30 metros de altura e 2,10 metros de largura. As plantas cresciam retas, como longos troncos não ramificados, com um cacho de folhas em forma de agulha na ponta crescente. À medida que cresciam, as plantas perdiam as folhas das partes mais antigas do caule, deixando para trás essas cicatrizes distintas em forma de escamas, onde antes existiam as folhas. O fóssil bem preservado surpreendeu Clavenga e outros usuários do Reddit, destacando as maravilhas da natureza e o mistério que ainda espera ser descoberto no passado da Terra. Número 6. Estatuetas na Cidade Queimada, Irã. O sítio arqueológico iraniano conhecido como Cidade Queimada, abandonado por razões desconhecidas em 2350 a.C., é há muito tempo um tesouro de achados arqueológicos únicos. Recentemente, uma equipe de arqueólogos iranianos, sérvios e italianos desenterraram estatuetas raras representando animais e pessoas. Entre as estatuetas havia desenhos de animais e estátuas humanas, que têm a forma de mulheres sentadas e homens em pé, mas seu significado exato permanece um mistério. Mesmo após extensa pesquisa, apenas 4% da cidade queimada foi escavada, deixando muito ainda a ser explorado. Uma das maiores cidades antigas do mundo e agora Patrimônio Mundial da Unesco, a Cidade Queimada é conhecida por ter sido o lar de pessoas que negociavam com outras pessoas na Mesopotâmia e no Vale do Indo, em particular aquelas que residiam noutra cidade que permanece desconhecida dos investigadores. Para os arqueólogos, devido à sua escala e interconectividade, a Cidade Queimada levou a uma série de descobertas interessantes. Entre eles está um pote pintado com diversas imagens de um íbex.
Além disso, os arqueólogos descobriram o conjunto e os dados de gamão mais antigos conhecidos. E também encontrada no corpo de uma mulher excepcionalmente alta, havia evidências do primeiro olho artificial, feito com betume e coberto com tinta dourada, e um padrão de raio de sol em preto. Nunca saberemos o que as pessoas que fizeram as estatuetas recentemente descobertas quiseram dizer com a sua criação, mas é perfeitamente possível que fossem uma forma de arte expressiva. Número 5. Mariposa Bogon, Austrália. A caverna Clogs em Vitória, na Austrália, é uma caverna de calcário e abrigo rochoso, com depósitos arqueológicos aborígenes significativos. A caverna, que ficava no país do clã Crovatunkuolon da nação Gunai-Kurnai, mostra evidências de ocupação antiga, com o telhado do abrigo rochoso fora da caverna, enegrecido pelas fogueiras. Escavações revelaram evidências de ferramentas de pedra, da tradição australiana de pequenas ferramentas, que remontam a 1000 anos, enquanto camadas mais profundas sugeriam ocupação há cerca de 17.000 anos. Parece ter sido um local de caça usado de forma intermitente. Notavelmente, a caverna Clogs fornece evidências contínuas da ocupação aborígene, estendendo-se até o período de colonização pós-europeia. Em 2021, uma escavação revelou restos microscópicos de uma mariposa bogon em uma pedra de amolar, com cerca de 2000 anos. Isso marcou a primeira evidência arqueológica de insetos sendo usados como fonte de alimento por antigos grupos aborígenes australianos. A descoberta foi feita por pesquisadores da Monash University, em colaboração com a Gunai-Kurnai Land e a Waters Corporation, lançando uma nova luz sobre as práticas antigas na história. Número 4. Linha Sajama, Bolívia. As antigas linhas de Nazca, esculpidas no solo do Peru, podem ser as mais famosas da América do Sul, mas não são o único exemplo do fenômeno. Há também as linhas Sajama, que se estendem por quilômetros no deserto na Bolívia, possivelmente dezenas de milhares de caminhos quase perfeitamente retos gravados no solo continuamente. Vistas de cima, as linhas parecem quase uma rede de estradas, cruzando o planalto do altiplano do país, mas não existiam estradas quando essas linhas foram criadas. Elas foram lenta e deliberadamente gravadas no deserto por razões desconhecidas, há cerca de 3.000 anos, por povos indígenas que viviam perto do vulcão Sajama. No entanto, o que persuadiria os povos antigos a esculpir linhas retas de 3 metros de largura no solo, por vários quilômetros, ninguém sabe. Elas não parecem começar ou terminar em algum lugar significativo, e nem formam qualquer tipo de padrão. Deve ter havido uma razão para um trabalho tão intensivo, mas infelizmente parece que nunca descobriremos qual foi. Número 3. Geoglifo do Rei da Selva, Inglaterra. Ao contrário de outras figuras gigantescas de colinas da Inglaterra, que geralmente são cavalos, um geoglifo extraordinário destaca-se da paisagem. Este geoglifo único mostra o Rei da Selva em toda a sua glória felina. A escolha incomum do tema foi criada por um motivo igualmente incomum. Ele foi escavado em uma colina de giz, nas colinas de Dunstable, perto do zoológico de Whipsnade, o maior zoológico do Reino Unido. A Sociedade Zoológica de Londres construiu o leão para alertar os pilotos para não voarem muito baixo e assustarem os animais. A escultura na colina também pretendia ser uma espécie de propaganda do zoológico. Esta criação colossal tem impressionantes 147 metros de comprimento. O contorno do leão era apenas parcialmente visível quando foi esculpido pela primeira vez em 1933, e mais tarde foi concluído para se tornar o maior geoglifo do país. Ao longo dos anos, o leão sofreu algum desgaste, ficando coberto de vegetação e perdendo seu antigo fascínio. No entanto, em 2018, um vizinho generoso doou 50 caminhões de giz, permitindo que o zoológico restaurasse o leão ao seu antigo esplendor. Agora, esta criação magnífica ergue-se orgulhosamente na colina, adicionando um toque extra de maravilha a este local já impressionante. Número 2. Dólmens megalíticos, Espanha. Arqueólogos, escavando na zona sul da necrópole de La Lentejuela Teba, perto de Málaga, na Espanha, fizeram descobertas emocionantes. Recentemente, eles descobriram 2 dólmens megalíticos.
A necrópole de La Lentejuela Teba é uma concentração de estruturas funerárias, que tem sido estudada desde 2005, revelando 13 estruturas em escavações anteriores. Esta temporada se concentrou em um dolmen identificado como estrutura funerária 1. O dolmen tem um corredor curvo que dá acesso a uma antecâmara, diferenciada do corredor pela presença de 2 ortostatos verticais. A datação preliminar sugere que a estrutura foi construída no final do 4º milênio AC. Curiosamente, o dolmen foi posteriormente reutilizado durante a Idade do Bronze, por volta do 3º milênio AC. As pessoas da Idade do Bronze que viveram nas proximidades utilizavam o dolmen para enterrar os seus mortos, criando pequenos espaços dentro da estrutura para depositar os falecidos individualmente ou aos pares. Para documentar a necrópole de forma abrangente, os pesquisadores empregaram tecnologia de ponta, como fotografia aérea com drone, digitalização digital 3D, fotogrametria e topografia precisa, através do uso de estações totais e GNSS diferencial. Amostras arqueológicas também foram tomadas para datar e construir uma cronologia do local, além de entender melhor as práticas funerárias das pessoas que habitaram a região durante a pré-história. Número 1. Navios de guerra da Era Romana, Sérvia. Não é a primeira vez na Sérvia que mineiros encontram vestígios do passado, enquanto escavam em busca de carvão. Eles fizeram uma descoberta surpreendente: 3 prováveis navios da Era Romana, escondidos há mais de 1.300 anos. A mina de Kostolac fica perto da antiga cidade romana de Viminacium, onde uma base do esquadrão dos navios de guerra foi estabelecida, no rio Danúbio. Os barcos estavam cobertos por uma camada de cascalho, a mais de 15 metros de profundidade, enterrados por lama, o que conservou as peças em boas condições durante anos. O maior navio, um barco fluvial de fundo plano com 15 metros de comprimento, apresenta técnicas de construção romanas. Ao lado dele, 2 barcos menores feitos de troncos de árvore únicos, correspondendo às antigas descrições de barcos eslavos usados para atacar a fronteira romana, através do rio Danúbio. Tragicamente, o equipamento de mineração danificou gravemente o maior navio, mas os arqueólogos pretendem reconstruí-lo. O grande navio, de convés único e ferragens de ferro, sugere uma tripulação de 30 a 35 marinheiros. Os escaleres eram embarcações mais simples, com um deles exibindo decorações esculpidas. Para ter certeza da datação dos navios, algumas amostras foram enviadas para um laboratório que realiza análises em madeiras, porém, a pandemia de Covid-19 atrasou esse processo. Mas sua descoberta alimenta a intriga sobre o comércio ou conflito potencial ao longo da fronteira romana. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 incríveis descobertas que os arqueólogos não compreendem completamente. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!